lá, dando sequência à nossa jornada de entrevistas sobre Tai Chi Chuan, temos hoje uma personalidade no Brasil que estuda muito a fundo essa arte, professor Rodrigo Wolff Apoloni. Ele se destaca pela questão acadêmica, né? Ele é formado em jornalismo, formado em direito, tem mestrado em ciências da religião e doutorado em sociologia, né? É um erudito, né? E a gente já conversou um pouquinho, ele foi muito simpático em estar dando algumas informações e contribuindo aqui com o nosso canal. Professor, seja muito bem-vindo. E para começar, juntamente aqui com o professor Leonardo e também contribuem para o nosso canal o Norton Roman, a gente gostaria de conhecer um pouco do seu histórico pessoal nas artes marciais. Perfeito. Bom, primeiramente eu agradeço o convite. Eu estou muito honrado, né? E de repente você entra na conta dos antepassados, né? Tipo, aquilo que você estudou, de repente começa a ser tomado como referência, né? Não necessariamente pela qualidade, mas talvez pela antiguidade. Mas vamos lá. Meu nome é Rodrigo Wolff Apoloni, eu sou curitibano, sou formado em jornalismo, como disse, né? E o Henrique, eu treino Kung Fu desde 1985, né? Eu comecei em 85, treinando com o mestre Lee Chung-de, em Curitiba, que é um dos pioneiros do Kung Fu. Sou formado por ele, pelo professor Jorge G. Fremovas, e sou formado também pelo mestre Shankar Wei, né? Nesse período de 85 até 2023, são quase 40 anos, né? Eu treinei muito, dei muito tempo de aula, como faço até hoje, e fiquei muito instigado em relação a certos temas do Kung Fu. E mesmo trabalhando como jornalista, que é o que eu faço, né, profissionalmente, e também dou aulas de Kung Fu e de Tai Chi, mas eu sempre queria saber um pouquinho mais sobre a história do Kung Fu. E uma coisa que me instigava era justamente isso. Como que um mosteiro budista pôde ter desenvolvido técnicas marciais quando, na verdade, o primeiro preceito, né, dos 5 preceitos básicos do budismo é o da não violência. E isso sempre me instigou muito. E um dia eu conheci, assim, pela internet mesmo, naqueles primeiros tempos de uma internet mais popular, eu conheci o professor Frank Uzarski, que era um professor que tinha recém-vindo da Alemanha. Ele era professor da Universidade de Hannover e começou a dar aulas na PUC de São Paulo, na pós-graduação em Ciência da Religião. E eu acabei dando uma de João sem braço. Eu peguei e mandei um e-mail para ele e falei: meu nome é Rodrigo, eu não tenho experiência acadêmica nenhuma, mas eu treino Kung Fu. E eu gostaria de investigar o Kung Fu brasileiro a partir de uma perspectiva da religião, né, dos elementos religiosos, dessa própria relação entre violência e budismo. E sabe aquele e-mail que você aperta o botão e diz, vai com Deus, né? E foi interessante, por quê? Porque no dia seguinte eu abri a caixa do correio e estava lá uma mensagem dele dizendo assim: prezado Rodrigo, me encontre aqui na frente da PUC, lá em Perdizes, né? No próximo sábado, 9 horas da manhã, tem um café lá, eu vou estar te esperando. Vou te esperar meia hora. Se você aparecer, maravilha. Se não aparecer, fechou. Eu tinha ido para São Paulo para treinar Kung Fu. Né? Nem sabia onde ficava Barra Funda, Perdizes, nada disso. Mas eu falei, sabe o que? É isso mesmo. E fui. E foi muito interessante a primeira conversa. A gente conversou tal. Conversamos por perto de 1 hora. Daí ele terminou e disse assim: Rodrigo, daqui a 2 semanas você volta aqui e me traz alguma coisa. O que você está pensando em fazer. E aí, dali 2 semanas eu voltei, já entreguei o primeiro material para ele. Eu queria investigar justamente essa relação entre violência e budismo na China. E ele disse, não, você deveria estudar o próprio Kung Fu brasileiro. O que os praticantes de Kung Fu imaginam, o que eles pensam e assim por diante. E qual é a perspectiva, inclusive, religiosa dessa prática, se é que ela existe, né? Claro, existe uma perspectiva religiosa de ressignificação. E eu falei, então tá bom, gostei da ideia. Eu confesso que eu tinha um certo medo, veja como a gente às vezes é inocente, né? Eu tinha um certo medo de investigar o Kung Fu brasileiro naquela época,
porque eu achava que o pessoal era muito rústico, né? Que o pessoal não tinha conhecimento para além do movimento físico. E foi um ledo e absurdo engano da minha parte. Por quê? Porque existe toda uma riqueza de conhecimento e uma riqueza de ressignificações também, né? E, pois então, seguindo. A partir ali de uns 5, 6 encontros, ele chegou para mim e disse: Rodrigo, você já tem um projeto. Agora faça a prova e passe. E aí aí você tem um orientador. E calhou que deu sorte. Eu fiz a prova e passei. E o Frank me orientou. E foi um trabalho muito gostoso de fazer, muito agradável. Ele é um professor muito rigoroso, mas a gente se deu bem. E foi muito bom. E esse trabalho acabou sendo a dissertação de mestrado intitulada Shaolin Brasileira, né? Estudo sobre a presença e a transformação de elementos religiosos no Kung Fu brasileiro, que foi defendida, se não me engano, em 2002 e acabou se tornando uma espécie de um trabalho pioneiro no sentido de que não havia outros semelhantes no Brasil naquela época. Então isso me deixa muito feliz. Como eu disse para vocês, não é nem a questão da qualidade, né? Que o trabalho ele foi discutido e rediscutido várias vezes. Isso que é interessante. Mas o que me agrada é saber que foi o primeiro, né? Se não o primeiro, um dos primeiros trabalhos acadêmicos em nível de mestrado a investigar o Kung Fu a partir de uma perspectiva outra que não a do movimento. E acho que eu já falei 3 minutos e meio. Não, estamos bem, estamos bem. E aproveitando, a gente gostaria de conhecer quais foram os grandes achados do seu trabalho. Perfeito. Eu acho que a gente pode resumir, pode sintetizar qual foi o grande achado dessa dissertação, se eu posso falar assim. Uma coisa que sempre me ocorria, quando eu tenho 52 anos, então eu peguei ainda enquanto criança, ali com 7, 8 anos, aquele boom Kung Fu, né, dos anos 60 e 70, quando, por exemplo, chegou ao Brasil o seriado do Kung Fu do Kwai Chan Caine, do David Carradine, assim por diante, que ele inspirou muitos dos nossos professores, né? Aqueles não chineses que foram procurar os professores chineses no Brasil dos anos 70 e 80 para fazer Kung Fu. Então eu diria para vocês o seguinte, que pelo menos assim a grande hipótese com a qual eu trabalhei e que ela parece que foi confirmada, né, na pesquisa, é a hipótese que parte da seguinte premissa, de que o Kung Fu brasileiro, pelo menos naquela época, é evidente, a gente tem uma dinâmica, o Kung Fu ele também se modificou por uma série de valores, de fatores, né? Mas naquele período de anos 70, 80 e 90, o Kung Fu brasileiro ele tinha como característica o quê? Você ter, especialmente nas grandes cidades onde havia, né, mestres, por exemplo, cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, você tinha mestres chineses que traziam conteúdos corporais, né, de boa qualidade, conteúdos corporais associados, por exemplo, ao Kung Fu praticado na Primeira República Chinesa, no começo do século XX. E esses mestres traziam esses conteúdos ao mesmo tempo que eles não tinham um grande domínio semântico da língua portuguesa. Isso gerava, de uma certa maneira, uma espécie de um vazio. Por outro lado, esses alunos brasileiros eles se inspiravam para ir treinar Kung Fu no quê? Justamente na indústria cultural, né? Nos filmes do Bruce Lee, nos filmes do Jackie Chan e, muito especialmente, nesse seriado do Kwai Chan Caine, que era o Kung Fu, né? Então, a hipótese da qual eu parti para definir o Kung Fu dessa época foi a seguinte, de que a mãe do Kung Fu brasileiro é a indústria cultural norte-americana, que se baseia na literatura wuxia, evidentemente, que é a literatura marcial clássica chinesa, que inspira todo um setor artístico associado à marcialidade, porém com uma leitura de cinema e de vídeo, de TV, de mass media americana. E o pai da arte marcial chinesa, do Kung Fu brasileiro, é esse universo de movimentos trazido pelos mestres chineses. Então isso gerou uma construção muito interessante, que ela é, em parte, herdeira direta de uma tradição marcial da Primeira República Chinesa e, em parte,
herdeira de uma tradição marcial que é uma representação do que é a China, de uma China heróica, etc., que emerge a partir ali dos anos 50. Né? Então, e esse acaba que é um Kung Fu muito interessante. Ele é uma prática híbrida e que é muito rica, né? E que gera significado. Isso sem contar outros elementos de hibridação. Né? A gente está falando, por exemplo, de mestres que vieram na diáspora chinesa do pós-49. O mestre Shan chegou em 60. Você tem mestres que chegaram em 58, tem mestres que chegaram em 1970. Né? E eram mestres de famílias nacionalistas, então eram pessoas que não estavam associadas, por exemplo, ao regime comunista da China continental, e nem, portanto, ao Kung Fu desenvolvido na China continental a partir de 49, primeiro. Segundo, você tem hibridações com elementos da própria nacionalidade. Um dos meus pesquisados, por exemplo, que eu achei isso sensacional, é um professor gaúcho, e eu cheguei na academia, que na verdade era a minha academia, né? E ele tinha o altar de culto aos antepassados, onde ele faz aquela pequena cerimônia do incenso, que é característica do sistema sino-brasileiro e de outros sistemas, e junto ao altar dos antepassados tinha lá um brasão do Grêmio de Porto Alegre. Então, quando você queimava um incenso, você também queimava um incenso para o Grêmio, né? E aquele receptáculo do incenso, ele em vez de ser em vez de ele ser enchido de arroz para gerar uma cama, né, como se faz na China, ele era enchido de erva mate, né? Essa é uma hibridação que o chinês não vai entender, né? E que me chamou muito a atenção. E eu pergunto, isso tem algum mal? Isso faz algum mal para o Kung Fu brasileiro? De maneira nenhuma. Isso apenas mostra a força, né? A força, inclusive, desse elemento intercultural, né? Certamente o nosso Kung Fu, assim como o Kung Fu de outros países, né, ele saiu da China, ele bateu nesses lugares e hoje ele também retorna à China, o que faz, inclusive, com que o Kung Fu seja uma prática não chinesa. Ele é uma prática chinesa, porém ele é uma prática de caráter transcultural e transnacional, né? Ou seja, um produto do mundo. Isso é muito legal.